Diante da injustificável e interminável arbitrariedade praticada neste momento difícil por que passa o país e que aconselha moderação e equilíbrio para a pacificação dos espíritos, diante da incontida satisfação da parte beneficiada por esse arbítrio, que esquece que a violação que hoje a beneficia é, em essência, a mesma que pode lhe negar as mais elementares garantias, como ocorre hoje aos seus adversários políticos. Diante do silêncio das lideranças da sociedade civil e das entidades do direito e da imprensa, perante a censura e o cerceamento da liberdade de pensamento e de opinião, diante da omissão dos partidos políticos da direção desta Casa em se insurgirem contra a sucessão de atos atentatórios aos direitos e garantias assegurados pela Constituição Federal, diante do assombro da sociedade com a desfaçatez da perseguição aos magistrados que desvendaram o maior caso de corrupção da história, encomendada pelo desejo de vingança nua e crua do próprio presidente da República, e que agora, com a cassação do mandato do deputado Antônio Dallagnol, fere de morte a última esperança do povo da democracia, que é a sua representação política expressa nas urnas. Diante disso tudo, alerto: a forma política da sociedade corrupta é a guerra civil. E antes que os feiticeiros do arbítrio digam que se trata de uma ameaça, respondo-lhes que a ameaça paira sobre todos nós, materializada a cada dia na escalada da discricionariedade sem lastro que esvazia o lugar comum, onde todas as nossas divergências e disputas podem ser resolvidas. E esse lugar é a lei. A esses operadores da intimidação, respondo que a advertência que trago à tribuna provém da história, de quem assistiu ao colapso da democracia e da cidade-estado grega. Um desastre que na atualidade ronda não somente o Brasil, mas as principais nações do Ocidente. Não segundo a perspectiva primária e preconceituosa dos analistas ideológicos que só veem ameaças nos seus inimigos, mas sim pela constatação de que os direitos e deveres que dizem respeito isonomicamente a todos os cidadãos de uma república estão sendo sistematicamente depredados pelos inimigos da democracia, travestidos de seus defensores. Alerto novamente: em uma democracia, a justiça não pode ser uma extensão do poder. Faço agora aos arrogantes de plantão, que se comprazem em seu silêncio prenho de desforra indecente, e aqueles profissionais do cinismo de oportunidade, que ao invés de protestarem por dever de fé de ofício contra o sistemático ataque às liberdades e garantias democráticas, associam-se à ignomínia da pura perseguição, fazendo-a verberar. O Brasil jamais assistiu tamanha combinação de arbítrio, injustiça, revanche e ilegalidade, praticados de forma tão brutal e injustificada, mesmo nos momentos traumáticos de ruptura institucional ou de ameaças à soberania nacional. Portanto, senhores senadores, senhor presidente, em nome dos meus eleitores do bravo Rio Grande do Sul, fronteira da nacionalidade e guardião das liberdades, apoiado pelos colegas de bancada e por todos aqueles parlamentares que, independentemente de posições partidárias e ideológicas, acreditam na democracia, venho formalizar por meio desse discurso o pedido para que o excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional interdite imediatamente a cassação ilegítima do deputado Dallagnol, por ela estar viciada na forma e no conteúdo, por erros de tal gravidade que a levam muito além da esfera jurisdicional para se constituir
em ataque direto à democracia no Brasil. Convicto de estar cumprindo meu dever como parlamentar eleito e como cidadão que serviu e continua a servir ao país, encerro minhas palavras sobre esse grave acontecimento, afirmando que aguardarei o pronunciamento do senhor presidente desta Casa a respeito dessa e das outras violações à Constituição Federal e às prerrogativas do Congresso Nacional, palavras pelas quais certamente, senhor presidente, aguarda a nação brasileira. O momento não permite silêncios, nem arroubos irresponsáveis e incendiários. A situação demanda posicionamentos firmes e claros, que transcendam as partes para convergir no bem comum de uma democracia saudável e madura, como é a brasileira, mas que passa por uma crise que não pode ser nem escondida, nem ignorada. Fica com a palavra o excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Digo a ele, conte comigo para ouvi-lo e respondê-lo quantas vezes forem necessárias. O povo espera, a hora exige, o Brasil merece. Muito obrigado. O senador Hamilton Mourão, nós estamos convivendo há pouco mais de 4 meses aqui, talvez nem isso, o senhor sempre muito presente nesse plenário, mas poucas vezes vai à tribuna para fazer um pronunciamento e sempre que o faz é de forma assertiva. E hoje o senhor fez, nos 4 anos e meio que eu estou aqui quase, o pronunciamento mais firme que eu aqui assisti, que mostra o seu compromisso, não apenas com o seu povo valente do Rio Grande do Sul, mas com o Brasil. O Brasil está sob ataque. A legislação está sendo rasgada diariamente por aqueles que deveriam ser os primeiros guardiões. Essa casa, com todo respeito às pessoas, se omite. O brasileiro não acredita, mas nós vamos dar a volta por cima. Sempre de forma ordeira, pacífica, respeitosa, junto com a população brasileira, porque o vilipêndio que a gente está vendo aqui, diariamente na nossa Constituição, e a vingança a quem cumpre o seu dever vai chegar a cada um de nós. Quem não compactuar com a narrativa, com as ideias de quem hoje está no poder, seja onde, que tipo de poder, está sendo intimidado, perseguido, porque aqui não é mais um regime democrático. Nós estamos vivendo uma ditadura. E eu quero me somar a Vossa Excelência, conte comigo, porque não por acaso nós estamos hoje como senadores da República. Tem uma razão de ser. Pela minha fé, eu tenho convicção de que Deus nos colocou aqui por um propósito, nesse momento de sombra, nesses tempos difíceis, para a gente jogar luz com coragem, de forma pacífica, mas com firmeza, que esse momento merece. Deltan Dallagnol é um símbolo de um Brasil onde a justiça é para todos, que não tem ninguém acima da lei. Prendeu políticos corruptos, empresários poderosos também corruptos, pela primeira vez na história da nação. E esse símbolo está sendo hoje calado, de forma arbitrária, porque o próprio TSE tinha precedentes que não coadunavam com o que aconteceu ontem à noite em 1 minuto e 6 segundos. Muito obrigado, parabéns pelo seu pronunciamento. Hamilton Mourão, subscrevo as suas palavras e gostaria de homenagear o Estado que Vossa Excelência representa, talvez aí exorbitando um pouquinho no tempo, mas aí as palavras não são minhas. Na última estrofe, do nosso Jaime Caetano Brown, ele retrata o que o senhor está fazendo. Hoje, o tempo demudado, meu coração continua
o mesmo tigre charrua das andanças do passado, sempre de pingo encilhado, bombeando pampa e coxilha. A pátria é minha família. Não há Brasil sem Rio Grande e nem tirano que mande na alma do Farroupilha. Muito bom.